Você já parou para pensar no que realmente acontece quando um homem decide se casar? Existe um padrão que se repete em milhões de casos, mas poucos têm coragem de falar sobre isso abertamente. Observe atentamente o que ocorre nos primeiros anos após o casamento. Os amigos começam a desaparecer gradualmente da rotina. Aquele grupo que se encontrava todo fim de semana, agora mal se vê uma vez por mês. As justificativas são sempre as mesmas: compromissos familiares, responsabilidades da casa, falta de tempo. Mas será que é realmente só isso? A verdade é que existe um processo sistemático de isolamento social que raramente é discutido de forma honesta. O homem casado passa por uma transformação silenciosa, onde suas prioridades são completamente reorganizadas. Aquilo que antes era importante na vida dele, suas paixões pessoais, seus hobbies, seu círculo social, tudo isso vai sendo empurrado para segundo plano. E o mais intrigante é que esse processo não acontece de forma abrupta ou violenta. É sutil, gradual, quase imperceptível. Cada pequena decisão parece razoável quando analisada isoladamente. Cancelar um encontro com os amigos para resolver algo em casa. Abrir mão daquele hobby que tomava tempo nos finais de semana. Aceitar que o dinheiro ganho precisa ser gerenciado em conjunto, com decisões compartilhadas sobre cada gasto significativo. O problema não está em nenhuma dessas escolhas individualmente. O problema está no efeito cumulativo delas. Quando você junta todas essas pequenas concessões, o resultado é uma mudança completa no estilo de vida e na autonomia pessoal. O homem que antes tinha liberdade para decidir sobre seu tempo, seu dinheiro e suas relações sociais, agora precisa negociar cada uma dessas áreas. Mas aqui está o ponto crucial que poucos percebem. Essa mudança não é acidental. Existe uma lógica por trás dela que faz todo sentido quando você entende a dinâmica do relacionamento. Quanto menos opções um homem tem fora do casamento, mais ele investe dentro dele. Quanto mais isolado ele está de alternativas, mais dependente ele se torna da estrutura familiar. Pense nisso como um sistema de incentivos invertido. A pessoa que tem múltiplas fontes de satisfação na vida, amigos próximos, hobbies gratificantes, independência financeira, propósito pessoal, essa pessoa tem poder de negociação. Ela pode estabelecer limites, defender suas necessidades, exigir reciprocidade. Mas quando você remove sistematicamente essas fontes alternativas de satisfação, o que resta? O que resta é alguém que depende quase exclusivamente do relacionamento para sua felicidade e sentido de propósito. E dependência nunca foi uma posição de força em qualquer tipo de negociação. A pessoa dependente aceita termos que a pessoa independente rejeitaria. A pessoa dependente tolera situações que a pessoa independente abandonaria. A pessoa dependente sacrifica o que a pessoa independente protegeria. Agora vem a parte mais fascinante desse processo. Ele utiliza as melhores qualidades masculinas como ferramentas de sua própria implementação. O desejo de ser um bom marido, de cumprir suas responsabilidades, de demonstrar amor através do sacrifício, todas essas características admiráveis se tornam os mecanismos através dos quais a autonomia é gradualmente entregue. Resistir a esse processo significa questionar sua própria identidade como homem comprometido. Significa ser visto como egoísta, imaturo ou incapaz de priorizar a família. A pressão social é imensa e vem de todas as direções. Outros homens casados reforçam esse padrão porque admitir a realidade seria reconhecer sua própria situação. A sociedade celebra o sacrifício masculino como virtude máxima. A mídia retrata constantemente o homem ideal, como aquele que coloca as necessidades da família acima das suas próprias, sempre. Essa programação cultural é tão profunda
que até nossa linguagem revela uma consciência inconsciente do que realmente está acontecendo. Expressões como prender-se, cair na armadilha ou acabou a liberdade são usadas de forma jocosa, mas carregam uma verdade desconfortável. Por que usamos metáforas de aprisionamento para descrever o casamento se ele é supostamente uma parceria baseada em amor e liberdade mútua? A resposta está na diferença entre o que dizemos publicamente e o que sabemos instintivamente. Publicamente, mantemos a narrativa romântica de que o casamento é sobre companheirismo, crescimento conjunto e construção de uma vida compartilhada. Mas instintivamente, reconhecemos que envolve uma troca significativa: autonomia por estabilidade, liberdade por segurança, individualidade por pertencimento. E aqui está onde a situação se torna verdadeiramente complexa. O sistema não apenas explora essa dinâmica, ele treina os homens para se sentirem gratos por ela. O conceito de que a felicidade da esposa determina a paz do lar não é sabedoria popular neutra. É uma forma de condicionamento psicológico que estabelece uma hierarquia clara de necessidades dentro do relacionamento. Quando você aceita a premissa de que o estado emocional de uma pessoa deve ser a prioridade constante, enquanto o seu próprio é secundário, você criou um desequilíbrio fundamental de poder. Não é mais uma parceria de iguais. É uma estrutura onde um serve e o outro é servido, onde um se adapta e o outro estabelece os termos dessa adaptação. O filósofo alemão Schopenhauer observou que um homem só pode ser verdadeiramente ele mesmo quando está sozinho. O casamento, por sua natureza, elimina sistematicamente a solidão e a independência que permitem a uma pessoa manter sua identidade autêntica. O homem casado, gradualmente, se torna o que sua esposa precisa que ele seja, não o que ele realmente é em sua essência. Essa transformação acontece de forma tão lenta que a maioria não percebe até estar completa. Começa com ajustes pequenos no comportamento. Evitar certos tópicos que causam conflito. Modificar opiniões para manter a harmonia. Abandonar atividades que geram atrito. Cada ajuste parece menor do que a paz que ele proporciona, mas coletivamente representa uma rendição completa da agência pessoal. Enquanto isso, existe um padrão comportamental que emerge consistentemente do lado feminino dessa dinâmica. Durante a fase de conquista, há uma maximização de atratividade e agradabilidade. Sexo frequente, interesses compartilhados, poucas exigências, máxima cooperação. O relacionamento parece fluir naturalmente, com ambas as partes investindo energia e atenção. Mas após o comprometimento formal, algo interessante começa a acontecer. A dinâmica gradualmente se inverte. A frequência sexual diminui e passa a estar mais ligada à recompensa por comportamento aprovado do que expressão espontânea de desejo. Interesses compartilhados se tornam menos prioritários se não servem aos objetivos familiares. As exigências aumentam, enquanto a disposição para agradar diminui. A pessoa que antes buscava ativamente satisfazer passa a esperar ser satisfeita. Isso não é necessariamente manipulação consciente. É programação evolutiva operando no nível instintivo. Biologicamente, faz sentido garantir recursos e comprometimento primeiro, e então otimizar o arranjo para o máximo benefício pessoal e da prole. O homem que não compreende essa programação biológica básica torna-se vítima dela sem nem perceber o que está acontecendo. A realidade brutal que a maioria evita confrontar é esta: o amor feminino é fundamentalmente condicional. Ele é baseado em utilidade, não em valor intrínseco. Quando um homem para de fornecer valor, seja através de perda de renda, problemas de saúde ou simplesmente por se tornar previsível demais, esse amor começa a evaporar. Não é cinismo, são dados observáveis.
As estatísticas de divórcio confirmam esse padrão de forma inequívoca. Entre 70% e 80% dos divórcios são iniciados por mulheres. E eles acontecem quando a análise de custo-benefício do casamento muda a favor delas. Não necessariamente porque estão infelizes, mas porque podem obter termos melhores em outro lugar ou porque já extraíram o máximo valor do arranjo atual. O sistema judicial de família completa esse ciclo garantindo que mesmo o divórcio não liberta o homem de suas obrigações de extração de recursos. Pensão alimentícia, pensão para os filhos, divisão de bens, tudo garante que ele continue pagando por uma estrutura familiar que não pode mais acessar ou da qual não pode mais se beneficiar. É a exploração que continua mesmo após o término formal da relação. Mas a situação vai além da exploração econômica. O casamento moderno ataca psicologicamente a identidade masculina de forma sistemática. O homem casado aprende que seus pensamentos, sentimentos e desejos importam menos do que manter a harmonia doméstica. Seu papel se torna reativo ao invés de proativo. Ele existe para resolver problemas, fornecer soluções e absorver cargas emocionais alheias. Isso cria o que psicólogos chamam de desamparo aprendido, uma condição onde a exposição repetida a estresse incontrolável faz com que as pessoas parem de tentar escapar, mesmo quando a fuga se torna possível. O homem casado para de afirmar suas necessidades porque a experiência ensinou que resistência apenas cria mais problemas sem resolver nada. Ele desenvolve uma espécie de síndrome de Estocolmo doméstica, identificando-se com os objetivos de quem o controla e defendendo ativamente o sistema que o explora. Ele diz a si mesmo que sacrifício é igual a amor, que seu desconforto é egoísmo, que homens de verdade colocam a família em primeiro lugar, independente do custo pessoal. E assim, o ciclo se perpetua, geração após geração. O aspecto mais insidioso dessa programação é como ela é reforçada por toda a sociedade ao redor. A mídia celebra constantemente o homem de família que sacrifica tudo por esposa e filhos. A religião ensina que a abnegação é virtude suprema e que homens devem amar suas esposas com sacrifício total, sem esperar nada em troca. Até outros homens reforçam essa programação involuntariamente. Homens casados não podem admitir a realidade de sua situação sem reconhecer sua própria derrota psicológica. Então eles perpetuam o mito de que casamento é parceria igualitária, enquanto vivem a realidade de que é servidão com marketing melhor. E assim, a nova geração de homens entra no mesmo sistema sem preparação adequada para o que realmente os espera. Existe algo que ninguém conta para os homens jovens antes de eles se casarem, e essa omissão tem consequências devastadoras para milhões de vidas. Você está prestes a descobrir uma verdade que mudará completamente sua percepção sobre relacionamentos. A tragédia real não está no fato de que essas dinâmicas existem. A tragédia está em quão despreparados os homens estão para lidar com elas. A sociedade ensina homens a serem provedores e protetores, mas nunca os ensina a se protegerem das pessoas para quem estão provendo. É como treinar alguém para a guerra, mas esquecer de dar a armadura. Aqui está o erro fundamental que destrói a maioria dos homens. O momento em que você torna uma mulher sua principal fonte de felicidade, validação e significado na vida, você já perdeu tudo. Você entregou sua soberania psicológica para alguém cuja programação biológica prioriza as necessidades dela sobre as suas. E não, isso não torna as mulheres más ou maliciosas. Isso apenas as torna humanas, operando segundo instintos que evoluíram ao longo de milhões de anos. Vamos entender a biologia por trás disso.
As mulheres que conseguiam extrair recursos dos homens de forma mais eficiente reproduziam-se com mais sucesso do que aquelas que não conseguiam. Essa capacidade foi selecionada geneticamente através de incontáveis gerações. Não é conspiração, é simplesmente como a evolução funciona. Os traços que aumentam a sobrevivência e reprodução são passados adiante. Mas a evolução não preparou as mulheres para se preocuparem com o bem-estar psicológico individual dos homens ou com sua realização pessoal. A evolução as preparou para garantir sobrevivência e vantagem reprodutiva. O casamento moderno fornece ferramentas legais e sociais para perseguir esses objetivos com uma eficiência sem precedentes na história humana. O homem que compreende essa realidade para de levar o comportamento feminino para o lado pessoal e começa a responder de forma estratégica. Ele reconhece que casamento não é sobre amor romântico, como vendido nos filmes. É sobre poder de negociação e vantagem posicional. E a pessoa com mais opções sempre tem mais poder na negociação. Schopenhauer escreveu algo profundo. Toda satisfação, ou o que comumente chamamos de felicidade, é sempre negativa e nunca positiva. Ele entendeu que o verdadeiro contentamento não vem de conseguir o que você quer dos outros, mas de não precisar de nada dos outros para se sentir completo. Esse princípio destrói completamente a premissa fundamental do casamento moderno, a ideia de que a felicidade vem de parceria e objetivos de vida compartilhados. O homem que precisa do casamento para se sentir realizado já entregou todo o seu poder. O homem que vê o casamento como opcional mantém sua soberania. Essa distinção é absolutamente crítica e determina toda a dinâmica que se seguirá no relacionamento. Mas aqui está onde a maioria dos homens comete seu erro fatal. Eles acreditam que podem negociar ou merecer sua saída dessas dinâmicas através de melhor comportamento. Pensam que se apenas se comunicarem mais efetivamente, proverem mais recursos ou se tornarem mais atraentes, a estrutura fundamental de poder mudará a seu favor. Isso é equivalente a tentar negociar com a gravidade. Você não está lidando com escolhas conscientes. Você está lidando com imperativos biológicos que operam abaixo do nível de consciência. As mulheres não escolhem conscientemente otimizar seus relacionamentos para máximo benefício, da mesma forma que os homens não escolhem conscientemente achar mulheres jovens e férteis atraentes. São programações automáticas. A única jogada vencedora é não jogar pelas regras que garantem sua derrota. Você precisa criar suas próprias regras baseadas em realidade biológica, não em fantasias românticas vendidas pela cultura popular. Aqui está o segredo obscuro que homens bem-sucedidos entendem, mas nunca reconhecem publicamente. No momento em que você se torna indispensável para o estilo de vida de uma mulher, você se torna dispensável como pessoa. Ela para de ver você como um indivíduo com necessidades, desejos e sonhos próprios. Você se torna uma função. Provedor, protetor, solucionador de problemas, absorvedor de cargas emocionais. Esse relacionamento funcional pode parecer casamento visto de fora, mas na realidade é uma forma sofisticada de escravidão com benefícios sexuais ocasionais. O homem fornece trabalho e recursos, enquanto a mulher gerencia a casa e controla o acesso à afeição. É eficiente para a sociedade, mas definitivamente não é parceria igualitária. O custo psicológico desse arranjo explica por que homens casados morrem mais jovens, têm taxas mais altas de depressão e frequentemente parecem sombras do que foram um dia. Eles não estão sofrendo de estresse normal da vida. Estão sofrendo de exploração psicológica crônica, disfarçada de amor. Mas a sociedade nunca vai reconhecer essa realidade
porque todo o sistema econômico depende da disposição dos homens de sacrificar sua realização individual por obrigações familiares. O homem que prioriza sua própria felicidade sobre o dever familiar ameaça a ordem social que requer sacrifício masculino para funcionar adequadamente. É por isso que homens que questionam o casamento são rotulados de egoístas, imaturos ou com medo de compromisso. O sistema não pode sobreviver à análise honesta, então usa vergonha e pressão social para impedir os homens de pensarem claramente sobre a transação que estão prestes a fazer. É aqui que a filosofia de Schopenhauer se torna revolucionária para o homem moderno. A maneira mais segura de não ser muito miserável é não esperar ser muito feliz. Aplicado aos relacionamentos, isso significa não esperar que o casamento forneça felicidade, realização ou amor incondicional. Quando você elimina essas expectativas românticas, você elimina a decepção que destrói o bem-estar psicológico da maioria dos homens. Você começa a avaliar o casamento como qualquer outro contrato, baseado em termos, custos e benefícios, não em emoções e expectativas sociais. Você se pergunta: o que estou recebendo desse arranjo? O que estou abrindo mão? Essa troca beneficia meus interesses de longo prazo? A maioria dos homens nunca faz essas perguntas porque foram programados para acreditar que o amor transcende considerações práticas. Mas o amor desvanece, as emoções mudam e as necessidades das pessoas evoluem com o tempo. O contrato de casamento permanece vinculante, independentemente de como qualquer pessoa se sente sobre ele depois. As obrigações legais e financeiras continuam mesmo quando o amor romântico já morreu há anos. O homem que aborda relacionamentos estrategicamente, ao invés de emocionalmente, mantém seu poder durante toda a interação. Ele não entrega sua independência esperando receber lealdade em troca. Ele não sacrifica sua identidade esperando ser apreciado por isso. Ele não torna outra pessoa responsável por sua felicidade e depois a ressente quando ela inevitavelmente falha em entregá-la. Essa mentalidade estratégica requer desenvolver o que Schopenhauer chamou de a arte de não ser enganado. Você precisa aprender a reconhecer a diferença entre o que as mulheres dizem e o que elas realmente respondem a nível comportamental. Elas afirmam querer homens sensíveis e emocionalmente disponíveis, que priorizem os sentimentos delas. Mas o comportamento delas consistentemente recompensa homens que priorizam sua própria missão e mantêm independência emocional. Observe como as mulheres tratam os homens em seus círculos sociais. O cara que larga tudo quando ela liga é dado como garantido e muitas vezes desrespeitado. O cara que às vezes está indisponível porque tem coisas importantes para fazer é perseguido e valorizado. O cara que busca a aprovação dela para suas decisões perde o respeito dela. O cara que toma decisões e a convida para participar mantém o interesse dela vivo. Isso não é engano consciente da parte das mulheres. Elas genuinamente acreditam que querem o que dizem querer conscientemente. Mas sua programação subconsciente responde a sinais completamente diferentes. Elas são atraídas por força, desafiadas por independência e entediadas por previsibilidade. No entanto, vão envergonhar homens por demonstrar exatamente essas qualidades quando isso não serve suas necessidades emocionais imediatas. O homem moderno precisa navegar essa contradição fundamental, entendendo que os desejos conscientes das mulheres frequentemente conflitam com sua programação inconsciente. Você não pode ouvir o que elas dizem querer. Você precisa observar o que realmente gera atração e respeito no comportamento delas ao longo do tempo. A solução não é tentar manipular essas dinâmicas ou jogar jogos psicológicos. A solução
é construir uma vida tão convincente que parceria se torna opcional ao invés de necessária. Desenvolver propósitos tão consumidores de energia que você não depende de relacionamentos para significado. Tornar-se tão confortável com a solidão que companhia precisa genuinamente agregar valor ao invés de preencher vazios emocionais. Essa independência psicológica é atraente precisamente porque é rara. A maioria dos homens está tão desesperada por validação e conexão que aceitará praticamente qualquer termo para consegui-las. O homem que não precisa de nada dos outros se torna psicologicamente magnético por sua escassez. O princípio da escassez opera impiedosamente nas dinâmicas românticas. Quando você está constantemente disponível, sempre concordando e infinitamente acomodatício, você sinaliza baixo valor e opções limitadas. A programação evolutiva feminina interpreta esse comportamento como fraqueza genética e irrelevância social. Não importa o quanto elas conscientemente apreciem seus esforços, seus mecanismos subconscientes de atração se desligam em resposta à sua necessidade excessiva delas. Existe um paradoxo fascinante que confunde a maioria dos homens, e compreendê-lo pode literalmente transformar toda a sua vida amorosa. Prepare-se para ter sua visão de relacionamentos completamente virada de cabeça para baixo. Quanto menos você precisa de relacionamentos, melhores seus relacionamentos se tornam. Quanto menos você persegue, mais você é perseguido. Quanto menos você investe emocionalmente no início, mais os outros se tornam investidos em você. Isso parece contraintuitivo, mas é psicologia humana básica funcionando em seu nível mais primitivo. As pessoas valorizam o que é escasso e descartam o que é abundante. Sua atenção, seu tempo e seu investimento emocional se tornam infinitamente mais valiosos quando não estão livremente disponíveis para todos. Pense em qualquer produto de luxo. Por que ele é desejável? Não apenas pela qualidade, mas pela exclusividade. A mesma dinâmica opera nos relacionamentos humanos. A armadilha do casamento funciona convencendo os homens de que escassez é egoísmo e que disponibilidade ilimitada prova amor verdadeiro. Mas disponibilidade ilimitada não prova amor, prova desespero. E desespero é o exato oposto de atraente em qualquer contexto biológico ou social. A programação biológica feminina é projetada para testar a força psicológica dos homens através de várias formas de pressão e manipulação emocional. O homem que consistentemente falha nesses testes, priorizando as emoções dela sobre seus próprios princípios, perde o respeito e a atração dela. O homem que passa nesses testes, mantendo seus limites e prioridades, conquista o investimento contínuo e o esforço dela. Ela não escolhe conscientemente respeitar força sobre fraqueza. Sua biologia faz essa escolha por ela automaticamente. É por isso que homens bonzinhos terminam em último, não é apenas um ditado amargo. É uma lei biológica observável. Bondade excessiva sinaliza fraqueza genética, necessidade emocional e falta de opções. Essas qualidades ativam repulsa ao invés de atração na programação evolutiva feminina. Mas aqui está a distinção crucial que a maioria dos homens não entende. Ser forte não significa ser cruel. Ser independente não significa ser indiferente. Ser seletivo não significa ser abusivo. O homem psicologicamente soberano pode ser gentil sem ser fraco, generoso sem ser aproveitado e amoroso sem se perder no processo. Ele dá a partir da abundância ao invés da necessidade, o que torna seus presentes genuinamente valiosos ao invés de cargas pesadas. Quando você dá algo porque precisa de validação ou aprovação em troca, você não está realmente dando, está fazendo uma transação disfarçada de generosidade, e as pessoas sentem essa diferença intuitivamente.
Essa transformação psicológica requer matar a parte de você que busca a validação dos outros. Você precisa se tornar tão internamente completo que a aprovação externa se torna irrelevante para seu senso de alto valor. Precisa desenvolver propósitos tão convincentes que drama de relacionamento parece trivial em comparação. A jornada para essa soberania psicológica é brutal e solitária. Você enfrentará anos de pressão social para se conformar, para se acomodar, para aceitar arranjos que não servem seu bem maior. Você assistirá outros homens entregarem seus sonhos por conforto doméstico, enquanto a sociedade celebra sua maturidade e responsabilidade. Mas do outro lado desse trabalho interno está algo que a maioria dos homens nunca experimenta: a habilidade de se envolver com mulheres a partir de uma posição de força ao invés de necessidade. Quando você não precisa de nada delas, pode apreciar o que elas genuinamente oferecem, sem ressentir o que elas não podem fornecer. Você pode amar sem apego destrutivo, cuidar sem controlar e se envolver sem se perder no processo. Essa é a diferença entre relacionamentos construídos em aprimoramento mútuo versus dependência mútua. Um expande ambas as pessoas. O outro sufoca ambas enquanto fingem que estão crescendo juntos. O complexo industrial do casamento sobrevive convencendo os homens de que independência equivale a solidão e que sacrifício equivale a amor. Mas independência não equivale a solidão, equivale à escolha genuína, e o sacrifício não equivale a amor, equivale à transação com roupagem emocional. Amor verdadeiro aprimora ambas as partes sem diminuir nenhuma. Ele cria energia ao invés de consumi-la vorazmente. Expande possibilidades ao invés de limitá-las sistematicamente. Celebra crescimento individual ao invés de exigir conformidade para manter a paz. Esses relacionamentos são raros precisamente porque requerem dois indivíduos psicologicamente completos, ao invés de duas pessoas tentando usar uma a outra para preencher vazios internos. A maioria das pessoas não está disposta a fazer o trabalho interno necessário para esse nível de consciência. É mais fácil culpar o parceiro, as circunstâncias ou a sociedade do que assumir responsabilidade total por seu próprio desenvolvimento psicológico. É mais confortável permanecer na vitimização do que fazer o trabalho árduo de se tornar soberano. Mas para o homem que desenvolve essa soberania psicológica, o casamento se torna uma escolha ao invés de uma necessidade desesperada. Ele pode se envolver com isso se genuinamente aprimora sua vida ou evitá-lo se os termos não servem seus interesses. De qualquer forma, ele permanece livre. E liberdade é o maior luxo que existe. O insight final de Schopenhauer não era sobre a natureza das mulheres ou do casamento especificamente. Era sobre a possibilidade de transcender a programação biológica através de consciência deliberada. Quando você entende as forças que controlam a maioria dos humanos inconscientemente, você pode escolher se será controlado por elas ou não. A verdadeira compreensão não é sobre se tornar amargo ou cínico sobre relacionamentos. É sobre amar a verdade o suficiente para reconstruir sua vida de acordo com a realidade, ao invés de ilusões confortáveis vendidas pela cultura popular. É sobre desenvolver a força de ficar sozinho para que você possa escolher ficar acompanhado, mas apenas nos seus termos. É aqui que sua vida real começa. Não quando você finalmente consegue o que pensa que quer dos outros, mas quando você não precisa mais de nada de ninguém para estar completo. A plenitude vem de dentro, não de fora. E quando você alcança isso, tudo muda. Os fortes não evitam relacionamentos porque odeiam conexão humana. Eles exigem relacionamentos que correspondam ao seu nível de desenvolvimento psicológico.
E nessa soberania filosófica, descobrem uma força que atrai os indivíduos raros que realmente merecem sua presença. Não porque precisam de validação externa, mas porque escolhem conexão conscientemente. Não porque estão desesperados por não estarem sozinhos, mas porque são tão abundantes que podem compartilhar livremente sem medo de perda. A diferença entre necessidade e escolha é a diferença entre prisão e liberdade. Considere como isso se manifesta na cultura de relacionamentos moderna. Os homens que mais sofrem são aqueles que fazem das mulheres o centro de seu universo desde a primeira interação. Eles enviam mensagens imediatamente, sempre dizem sim aos planos, reorganizam suas agendas sem serem solicitados e demonstram através de cada ação que essa mulher é a coisa mais importante em suas vidas. Esse comportamento dispara alarmes biológicos na psicologia feminina. Se ele não tem mais nada acontecendo, se está tão ansioso para agradar, se está tão disponível tão rapidamente, o que há de errado com ele? Por que outras mulheres não estão competindo por sua atenção? Por que ele não tem coisas importantes para fazer? Essas questões surgem instintivamente. Enquanto isso, os homens que geram atração obsessiva são aqueles que tratam relacionamentos como um aspecto interessante de uma vida já gratificante. Eles têm missões que importam mais do que qualquer mulher individual. Têm padrões que mantêm independentemente de pressão social. Têm limites que aplicam mesmo quando isso cria conflito temporário. As mulheres não escolhem conscientemente ser atraídas por esse comportamento. Sua biologia faz a escolha por elas automaticamente. Elas se pegam pensando sobre o homem que não sempre responde mensagens imediatamente, questionando o que ele está fazendo quando não está disponível, trabalhando para ganhar atenção que não é livremente dada sem esforço. Isso cria uma dinâmica psicológica onde a mulher começa a investir mais esforço no relacionamento do que está recebendo. Ela começa a perseguir ao invés de ser perseguida. Ela começa a provar seu valor ao invés de avaliar o dele. Essa inversão de papéis é psicologicamente viciante para mulheres porque espelha os padrões naturais de cortejo que sua biologia espera instintivamente. A armadilha do casamento usa os próprios valores do homem contra ele. Seu desejo de ser um bom marido, um provedor confiável, um pai amoroso. Esses impulsos nobres se tornam as próprias correntes que o prendem. Ele colabora em seu próprio aprisionamento porque resistência parece egoísta e irresponsável aos olhos da sociedade. Olhe para a linguagem que usamos culturalmente. Expressões sobre perder liberdade, ser amarrado, dar o passo final. Até nossas expressões casuais revelam uma consciência inconsciente de que o casamento representa uma perda de liberdade, não um ganho de parceria verdadeira. O sistema não apenas explora os homens, é projetado para fazê-los gratos pela exploração. O conceito de que a felicidade da esposa determina a qualidade de vida não é sabedoria popular neutra. É programação psicológica que treina homens a priorizar o estado emocional de uma mulher sobre suas próprias necessidades, desejos e bem-estar fundamental. Isso cria um desequilíbrio fundamental de poder, onde a felicidade de uma pessoa se torna o objetivo primário, enquanto a felicidade da outra pessoa se torna condicional a alcançar esse objetivo. Não é parceria igualitária. É servidão com melhor propaganda e marketing social. A escolha está diante de você agora. Você pode continuar aceitando quaisquer termos que outros oferecem porque tem medo de ficar sozinho. Ou pode construir uma vida tão convincente que outros competem por acesso a ela.
Um caminho leva à escravidão psicológica disfarçada de amor romântico. O outro leva à liberdade genuína, que torna amor autêntico possível. A diferença entre esses caminhos não é sorte ou circunstâncias externas, é consciência e coragem. É a disposição de encarar verdades desconfortáveis ao invés de viver em ilusões confortáveis. É a força de construir sua vida em seus próprios termos, ao invés de nos termos de outros. Escolha sabiamente. Seu futuro depende das decisões que você toma hoje. A soberania psicológica não é dada, é conquistada através de trabalho consciente e deliberado. Mas uma vez alcançada, ela transforma tudo. Relacionamentos deixam de ser necessidades desesperadas e se tornam escolhas conscientes. E nessa escolha está a verdadeira liberdade.